fugindo do Império Romano, vieram aqui para a Escócia, em Edimburgo, se escondendo do Império Romano e acabaram aqui planejando um novo exército, a maçonaria. E daqui começa o planejamento de escravizar todo o povo da América do Norte e da América do Sul. Porque se eles viessem para o lado da Europa, eles iam ter problema com o Império Romano. E aí, se eles viessem e fossem para o lado do Império Romano, ia ter guerra e eles iam acabar sendo mortos. Desde o princípio eles são perseguidos pelo Império Romano e mortos. Todos eles, desde o princípio. Sempre aconteceu isso. Sempre teve a mãe, que é o Império Romano, das religiões, e a filha. Desde o princípio foi assim. E hoje, depois de muito tempo, já quase 1990 anos da morte do nosso Messias, 1995 mais ou menos antes da morte do nosso Messias, eles estão aí do mesmo jeito. O Império Romano está lá, intocável, até hoje não caiu. E aquele povo que lutava com o Império Romano, que era Barrabás, os seus soldados, que depois de muitos anos, depois de perder muitas vezes a guerra, fugiam do Império Romano, acabaram virando os Templários, depois faziam guerra com o Império Romano e acabavam fugindo também, e acabaram fugindo aqui para a Europa e acabaram montando, vindo para Edimburgo, aqui na Escócia, e planejando o início da maçonaria. Claro que na época já tinha umas lojas maçônicas em Londres, mas foi daqui que saiu o principal, onde seria a matriz de toda a maçonaria no mundo, que é em Londres. Então, meus irmãos, é muito fácil de entender. Na época do nosso Messias, quem trabalhava para o sistema dos fariseus, saduceus, para fazer o trabalho sujo dos fariseus, saduceus, era Barrabás, com os seus soldados. Tanto é que naquele dia, quando o nosso Messias foi preso, pegaram o Barrabás e o nosso Messias, colocaram um do lado do outro, e quando o general romano disse: qual que vocês querem que eu solte, o Barrabás ou o Messias? Os fariseus foram os primeiros a excitar aos povos a soltar Barrabás e matar o nosso Messias. Desde o princípio foi assim, desde o princípio. E eles vêm dia a dia enganando a gente. Por exemplo, eles dizem que a Terra Santa é Israel, Jerusalém, sendo que a Terra Santa é o Monte Sinai, no Egito. Eles dizem que os 12 apóstolos nasceram em Jerusalém, Israel, mas é mentira, eles nasceram na Galileia. Na Galileia é 150 quilômetros de Jerusalém, já não é Jerusalém mais, é outro estado. Tanto é que o nosso Messias sempre pregava para eles, para os estrangeiros, que Galileia significa Galileia dos gentios, povo estrangeiro. E o nosso Messias ia pregar no Líbano, na Síria, por diversas vezes, mas eles arrancaram isso das escrituras, porque Tiro, meus irmãos, Tiro hoje está no Líbano, mas naquela época era Síria. Sidom, que o nosso Messias ia pregar, hoje está no Líbano, mas naquela época era na Síria. Então, se você prestar bem atenção, você vai entender que o nosso Messias primeiro pregou para os estrangeiros, escolheu 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, um era judeu, somente um, que era Judas Iscariotes, que foi enviado dos fariseus saduceus, enviaram ele de Jerusalém para Galiléia para ficar acompanhando os passos do nosso Messias. E ali, como um espião, ficar olhando todos os passos do nosso Messias. E toda vez que o nosso Messias ia pregar em algum templo deles, templo, sinagoga deles, não do Messias, deles, eles queriam bater e apedrejar nosso Messias por diversas vezes. Então nosso Messias pregou primeiro em Tiro, Sidom, que é no Líbano, na Síria. Provavelmente nosso Messias pregou em Beirute, provavelmente, porque Tiro e Sidom, Beirute, as cidades vizinhas. E nosso Messias pregou lá nesses lugares. E eles nunca disseram isso pra gente. Se você pegar as escrituras e ler, você vai ver que o Messias, nosso Messias, não é judeu, jamais foi judeu. Os apóstolos, nenhum deles, somente um, Judas Iscariotes, era judeu. E fato é que foi ele pago pelos fariseus saduceus para ficar na cola do nosso Messias 24 horas. E todas as informações onde o nosso Messias ia, eles iam passando as informações para os fariseus saduceus. Tanto é que onde nosso Messias ia, sempre tinha os fariseus saduceus perseguindo ele. Porque quem passava para eles as informações era Judas Iscariote.
Então veja, meus irmãos, como é simples de entender. Império Romano em Jerusalém. E ali, os fariseus, saduceus, com o dinheiro das pessoas, que eles pegavam das pessoas, o dízimo e a oferta que é hoje, mas naquela época devia ser outra coisa, mas é a mesma coisa de hoje. Porque os que estão aí fazem a mesma coisa. Naquela época eles pegavam o dinheiro das pessoas, ajuntavam um povo, para esse povo matar os romanos. E aí, com o dinheiro do dízimo que eles recolhiam, eles pagavam Barrabás para matar o Império Romano. Então, toda vez que o Barrabás e os seus soldados o Império Romano cercavam eles, eles diziam, vejam, a gente é seguidor do Messias, a gente não somos soldados de Barrabás, não nos mate. E essa farsa foi fazendo isso acontecer de várias vezes. Até um ponto que o Império Romano, toda vez que o Império Romano prendia os seguidores de Barrabás e eles fingiam ser seguidores do Messias, falavam, veja, nós somos seguidores do Messias, nós não fazemos guerra, nós queremos paz. E aí o que eles faziam? Eles mentiam e toda vez que o soldado dava as costas, eles matavam os soldados romanos. Até o fato que o Império Romano um dia falar assim, vejam, se vocês não conseguem saber quem é os seguidores do Messias e quem é os seguidores de Barrabás, dos fariseus e saduceus, matem todos, porque é muito difícil saber quem é quem. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Isso estava em oculto durante muito tempo. Vejam bem, Barrabás trabalhava para os fariseus, saduceus. Barrabás era os templários da época. Claro que depois mudou para templário, depois maçonaria. Mas são os mesmos que estão aí hoje. São os seguidores dos fariseus, saduceus. Se você for numa igreja protestante evangélica maçônica, eles são contra o Império Romano, a igreja católica. São eles que estão aí. Mãe e filha. O Império Romano é a mãe das religiões, a mãe de todas. E a filha é aqueles seguidores de Barrabás, dos fariseus, saduceus, que estão aí até hoje. Ficam sempre na cola do Império Romano. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Os fariseus, saduceus contrataram Barrabás, pagavam para Barrabás matar o soldado romano, o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava os soldados de Barrabás, Barrabás falava, vejam, eu não sou soldado, eu sou seguidor do Messias, não me mate. E eles não matavam. Só que na hora que o soldado dava as costas para os seguidores do Barrabás, que eles diziam que era do Messias, mas era de Barrabás, e aí dava as costas e os soldados matavam eles, isso aconteceu diversas vezes. E aí, quando o Império Romano viu que não dava para saber quem era seguidor do Messias e quem era seguidor de Barrabás, saiu a ordem de Roma, bem clara. Se vocês não sabem quem é quem, matem todos. Porque se vocês não matar, vocês vão dar costa para eles, vão te matar. E assim começou as perseguições que eles dizem, meus irmãos. Eles dizem que a perseguição é para os cristãos, mas não, meus irmãos, nunca foi. A perseguição do Império Romano sempre foi para o povo de Barrabás, aqueles soldados de Barrabás. Depois viraram os templários e depois os maçons. O Império Romano sempre perseguiu eles. Só que eles se infiltraram no povo que